enganeis, meus amados, ou não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Vem do alto, descendo do Pai. Diga, vem do alto, descendo do Pai. Descendo de onde? Do Pai. Todo dom perfeito e toda boa dádiva, todo presente perfeito, toda boa dádiva vem do alto, não vem de outro lugar, vem do alto, descendo de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 28. Eu quero falar dessa provisão que vem do alto, que vem descendo e que vem do Pai das luzes com você essa noite. Amém, queridos? Gênesis 28, capítulo de número 28 e verso de número 10. Diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou umas pedras naquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, o Senhor estava em cima e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-ão ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou contigo e te darei e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque não te deixarei, até que haja feito tudo o que tenho te dito. Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: terrível é este lugar não é outro senão casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Diga, porta dos céus. Diga, todo dom perfeito vem descendo do alto. Diga, vem descendo do Pai. Diga, vem descendo dos céus. Diga, porta dos céus. Amém, amados? Aí em Gênesis mesmo, capítulo de número 31, no verso de número 24. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem e nem mal. Então houve um encontro de Labão com Jacó, e Jacó estava temendo que Labão o matasse. E agora eu vou ler o verso onde nós estávamos. E disse assim: e agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtastes os meus deuses? E no 31 diz assim: então respondeu Jacó e disse a Labão, porque temia, pois que diria comigo, se porventura não me arrebatarias as tuas filhas? Por isso ele saiu na surdina. E aí então ele diz: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Aqui ele lança uma maldição para o homem, ou a pessoa que está com os deuses de Labão. E ele diz assim: com quem achares os teus deuses, este não viva. Reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma para ti. Procura se há alguma coisa tua no nosso meio, e vai embora. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos
e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai, que não se acenda a ira. Ela disse aos seus pais, não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, porque não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. Ela disse, eu estou menstruada e não posso me levantar. Ele procurou os seus ídolos, porém não os achou. Amém, queridos? Amém, amados? Amados, domingo eu falei e ministrei ao seu coração, dizendo que o nosso Deus, Ele ainda fala. O nosso Deus, Ele ainda fala. Deus continua falando. Outrora Ele falou de muitas maneiras e muitas vezes, e hoje Ele nos tem falado por Cristo Jesus, Ele nos fala pelo Filho. O nosso Deus, Ele ainda fala. Diga a pessoa do seu lado, Deus ainda fala. E hoje vai falar com você, vai tocar ao seu coração. Aleluia! Nosso Deus, Ele ainda fala. E eu ministrei uma palavra para aqueles que estavam aqui, falando sobre idolatria. E aqui dentro deste texto, que nós vimos de Gênesis, capítulo de número 1, nós estamos vendo uma mulher ser amaldiçoada pelo próprio marido, ali, justamente por causa daqueles ídolos. Jacó pensava que não estava ali, mas estava. E ali nós vamos ver o marido lançando uma maldição sobre a sua própria esposa. O que você está falando, pastora Selma? Eu estou falando da maldição da idolatria. A maldição da idolatria. Nós vamos ver no Tiago falando aquele povo, aquela igreja, e ele diz assim, amados, não erreis. Não vos enganeis, ou não se enganem, não erreis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem descendo de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem descendo de Deus, do Deus que não há sombra e nem mudança de variação, de um Deus que não muda. Não adianta você querer buscar a bênção em outro lugar, porque é este Deus que tem poder para abençoar, que vai abençoar você. O nosso Deus, Ele é bom, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Diga a pessoa do seu lado, o nosso Deus, Ele é bom, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quantos aqui servem um Deus bom? Salmo de número 103 diz que o nosso Deus é como um pai que se compadece dos seus filhos. O nosso Deus, Ele é como um pai. E Jesus Cristo disse assim, se o filho te pedir peixe, Ele não vai te dar de escorpião. Vós que sois maus, vocês sabem dar boas dádivas, boas coisas aos seus filhos. Se o filho te pedir peixe, você não vai dar escorpião. Se ele pedir pão, você não vai dar uma cobra. Quanto mais o Pai do alto aos filhos que lhe pedirem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai, vem descendo de Deus. Bênçãos que não traz dores, que não adoece, que não é cobrada. O nosso Deus, Ele trabalha com graça. Diga a pessoa do seu lado, o nosso Deus trabalha com graça. Diga, e o inimigo com desgraça, com cobrança. Diga, teu Deus trabalha com graça. Diga, o inimigo com desgraça. Diga, sobre a tua vida hoje está a bênção do Senhor. Você crê nisso? Toda boa dádiva vem descendo do alto. E como Deus abençoa, pastora Selma? Ele abençoa com paz, Ele abençoa com alegria, Ele abençoa com abundância, Ele abençoa com sobeja. Deus, querido, Ele é capaz de suprir cada uma das tuas necessidades e ainda superabundar. O nosso Deus é um Deus de sobeja. O nosso Deus, que Ele tem olhos que vê e mãos que não estão encolhidas. A mão do nosso Deus não está encolhida de forma que não possa abençoar. A mão do nosso Deus não está encolhida de forma que não possa curar. O nosso Deus tem coração que pulsa de amor por você. Aliás, Ele amou você de uma tal maneira que entregou a Jesus Cristo para todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo.
Ele está nessa noite aqui, voltando os teus olhos para o alto, voltando os teus olhos para cima, de onde procede as bênçãos, a riqueza, a vida, a salvação. Amados, a palavra de Deus diz, queridos, que Jacó, ele estava num momento de crise na sua vida. A palavra de Deus diz que ele fugiu da sua casa. O momento era de crise, o momento era de dificuldade. A palavra de Deus diz que nesse momento de dificuldade, Deus se apresentou a Jacó. Eu estou declarando um encontro extraordinário entre a tua alma e o Senhor neste lugar. Eu não sei se você entrou aqui em dificuldades. Eu não sei se você entrou aqui, querido, quem sabe, fugindo das crises. Mas há um caminho aberto para você entre a terra e o céu. E este caminho tem nome. Jesus Cristo é o caminho. A porta do céu tem nome. Jesus Cristo, Ele é a porta. Jacó, ele saiu fugitivo da sua casa. A palavra de Deus diz que o próprio irmão se levantou contra a vida de Jacó. E fugitivo, sem eira, sem beira, sem provisão, Jacó, ele encosta a sua cabeça na pedra e ele tem um sonho. Deus aborda Jacó com um sonho, e ele sonhou naquele local com uma escada, e Deus estava em cima, Deus estava no topo, Deus estava no alto, de forma que anjos subiam e desciam. E eu quero crer que Deus está enviando os anjos para enriquecer e prosperar, trazer provisão para você. Deus estava em cima e Jacó estava embaixo, mas havia uma porta aberta. A palavra de Deus diz que Jacó, ele olhou para o alto e ele viu Deus. Anjos subiam e desciam, e Deus se apresentou para Jacó, dizendo: Jacó, essa terra onde você está será tua, será da tua descendência, e os teus filhos serão numerosos. Olha para a direita, para a esquerda, do norte, do sul, do leste, do oeste, tudo será teu, e eu serei contigo aonde quer que você for. Eu te trarei de volta para este lugar, eu te enriquecerei, eu te prosperarei, eu te honrarei. O nosso Deus é um Deus de bênção, de boa dádiva, de dom perfeito. O nosso Deus tem prazer em abençoar. O diabo não vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio trazer vida, e vida plena, vida abundante. A Bíblia nos declara, amados, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, pois importa que aqueles que se achegarem a Ele, se acheguem crendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem bênção tal e maior abastança para você. Isso, querido, estou falando de plenitude de vida em todas as áreas. Deus tem respostas financeiras para a tua vida. Deus tem respostas para o teu físico. Deus, Ele cura. Deus, Ele salva. Deus, Ele liberta. Deus tem prosperidade, vida plena para você. Diga amém em nome do Senhor Jesus. Hoje Ele está aqui desejando abençoar. Há alguém aqui que deseja ser abençoado com essa bênção que vem do alto? A Bíblia diz, amados, que Deus se apresentou a Jacó como um Deus abençoador. E Jacó, ele foi para Padã Arã, a casa de seu tio Labão. E lá, a Bíblia nos declara que Labão tinha 2 filhas, e ele se apaixonou por Raquel. Jacó, ele era um suplantador. E não sei se você sabe, queridos, que nós vamos colher aquilo que semearmos nessa terra. Isso se chama lei da semeadura. Aquele que planta vento pode colher tempestade, porque essa semente vai multiplicar. Aquele que semeia vento vai colher tempestade. A tua semente tem a multiplicação de Deus. Não é aquele que planta, tudo aquilo que você planta dá. Se você planta engano, vai ser enganado. Se você planta, se você fala mal das pessoas, vai ser mal falado. Se você planta isolamento, se você isola os outros, ou se você se isola, vai terminar em solidão. Isso é a lei da semeadura. E Jacó, ele era alguém assim.
enganador. A Bíblia nos declara que certa feita, lá na sua casa, ele se fez passar por Esaú. A Bíblia diz que ele vestiu a roupa de Esaú, seu irmão mais velho, aquele que tinha direito à bênção. Ele se fez passar por Esaú e ele, vestido de Esaú, chegou adiante de Jacó, do seu pai Isaque, aliás, para ser abençoado. E a palavra de Deus diz que ele recebeu uma bênção por usurpação. Ele se vestiu de outra pessoa. E foi devido a isso, a este engano, Jacó era enganador. Que Jacó, ele também foi enganado. A palavra de Deus diz que logo mais adiante, ele colheu o fruto da sua enganação. E a Bíblia nos declara, queridos, que ele se apaixonou por Raquel, e Labão disse: olha, você quer casar com a moça, trabalha 7 anos, e eu te darei a mão da minha filha. E 7 anos, a Bíblia diz que Jacó, ele trabalhou para se casar com Raquel, e a palavra de Deus diz, queridos, que no fim dos 7 anos, Labão deu uma festa, fez um banquete, e é interessante, a palavra de Deus diz, que à tarde, ou esperando o sol se pôr, na escuridão, quando já não se podia se ver claramente, e Jacó estava, quem sabe, alto do vinho, depois do banquete, de ter se banqueteado, e aí, caindo o sol, a Bíblia diz que Labão, ele veste Lia ou Leia, ele veste a mulher de Raquel, ele coloca a roupa de Raquel, quem sabe passou o perfume de Raquel, e a palavra de Deus diz que, depois de ter se banqueteado, e tendo caído o sol, Labão, e não sei se você sabe, as mulheres do Oriente Médio, elas usam aquele véu, então não dá para perceber muito bem, quem sabe Jacó tenha cheirado a mulher, e falou assim, cheira como Raquel, é Raquel, mas ela estava envolta de um véu, e nós vamos ver, amados, que Jacó, ele possuiu Leia, pensando que era Raquel, ele casou-se com Leia, pensando que era Raquel, casou com a mulher errada, no mesmo lugar onde ele enganou, ele foi enganado, no mesmo lugar onde ele traiu, ele foi traído, e ele levantou de manhã, quando havia possuído a mulher, ele disse, Labão, o que é isso? O que fizeste? Eu pensei que tivesse casado com Raquel, mas essa é Leia, casei com a mulher errada. E Labão, ele disse, não é costume nosso casar a mulher mais nova, mas primeiro a mais velha. Se você quiser casar com Raquel, mais 7 anos. Trabalhe mais 7 anos. E a palavra de Deus diz aí, queridos, que Jacó trabalhou 14 anos para casar com Raquel, a mulher do seu coração. 14 anos ele trabalhou para casar com Raquel. E ele foi muito enganado ao longo deste tempo. Ao longo destes anos, Jacó foi muito enganado pelo seu tio Labão, ao ponto dele se levantar e dizer, basta, quero voltar para a casa do meu pai, quero retornar à casa do meu pai. Então ele pega as 2 mulheres, mais as concubinas, as 4 mulheres, os filhos, e ele na surdina, a palavra de Deus diz que ele volta para a casa de seu pai, para reencontrar seu irmão. A palavra de Deus diz que Jacó estava com medo deste reencontro. Pastora Selma, coitado Jacó, não é, trabalhou duro, coitado, e depois casa com a mulher errada. Alguém vai dizer, coitada foi da Raquel, não é? Que estava lá de enxovalzinho pronto, e aí de repente o casamento foi para a breca. Coitada da Raquel, que estava lá com a malinha pronta para a lua de mel, e depois outra tomou o seu lugar.
Então, a palavra de Deus diz, amados, lá em Provérbios 26, que maldição sem causa não cumpre. Diga a pessoa do seu lado, diga: maldição sem causa não cumpre. Diga: ela é como um passarinho. Diga assim: mas na tua cabeça ele não vai pousar. Você crê nisso? A maldição, ela é como um passarinho no seu voo, é como uma andorinha no seu voo, mas na sua cabeça eu creio que não vai pousar. Alguém vai dizer: coitada da Raquel, está recebendo todo este mal, de onde vem este mal? Então, eu quero hoje falar com você deste mal que vem da idolatria. Parece, querido, que Raquel não tem nada do que se esconder, mas aqui nós vamos ver que tudo que é oculto é manifesto. E essa mulher aqui é idólatra. Nós vamos ver que o pai de Raquel, Labão, era idólatra e serviu seus deuses. E aqui, a Bíblia nos declara que quando Jacó decidiu voltar, retornar à casa de seu pai, ele chama as mulheres e ele diz: nós vamos sair daqui à surdina, porque senão seu pai pode impedir a nossa ida. E a palavra de Deus diz que Raquel, ela junta os ídolos, coloca na mala e vai embora. Pastora Selma, por que uma mulher que está indo para um outro lugar, para uma nova vida, para um novo momento, tem a disposição de roubar os ídolos do próprio pai? Porque certamente ela é idólatra. Quem sabe ela não pensou: vai que na viagem acontece alguma coisa, vai que na viagem alguém pode nos abater um bando, e eu aproveito, dobro os meus joelhos diante dos ídolos do meu pai para pedir socorro. O fato é que Raquel, ela tomou os ídolos do seu pai, guardou consigo e foi embora, e não queria sequer devolver. Por quê, pastora Selma? Porque a mulher é idólatra, ela não tem total confiança no Senhor do céu, no Criador. E nós vimos domingo, eu li com você o Salmo de número 115, e o Salmo de número 115 diz que o nosso Deus, Ele é Criador, e Ele está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz. Diga a pessoa do seu lado: o nosso Deus, Ele é Criador, está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. E a Bíblia nos declara, querido, que os ídolos, os deuses humanos, são feitos de ouro e de prata, mas eles têm olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, boca que não fala, mãos que não apalpam, pés que não andam, e não há som algum na sua garganta, porque são deuses falsos. E Salmo de número 115 diz: tornam-se semelhante a eles todos que o fizeram, e também todos aqueles que põem neles a sua confiança, serão como ídolos cegos e surdos. A Bíblia nos declara que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vissem, não ouvissem, não se convertessem à luz, que é Jesus. A palavra de Deus diz, amados, que o próprio Deus disse acerca de si mesmo: eu sou o único Deus, além de mim, deuses algum há. Eu sou aquele que dá a vida e a morte, eu firo, eu saro, não há outro Deus além de mim. A Bíblia nos declara, queridos, que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Diga a pessoa do seu lado: Ele é único, Deus verdadeiro. O que é único, pastora Selma? É único, não existe outro, não há. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo, Senhor. Ele é a porta da prosperidade, e hoje em dia eu tenho visto muitas pessoas buscando portas, falsas portas,
Hoje em dia eu tenho visto muitas pessoas buscando em diversas portas e pedindo para vários deuses. São portas falsas que não vão a levar ao Senhor, porque há uma porta que leva a Deus, e essa porta é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vejo pessoas cada vez mais embaraçadas, supersticiosas, como Raquel, idólatras, buscando o seu socorro e o seu auxílio nos ídolos. Pastora Selma, mas eu não posso adorar quem eu quero. Adorar quem você quer, você pode, mas eu também posso mostrar para você hoje a verdade, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Não há resposta em outro lugar, não há resposta, porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, a quem não há sombra nem mudança de variação. Mas não erreis, amados, não se engane, não se engane. Deus deseja abençoar você, e a resposta que você precisa não está no ouro, não está na prata, não está na pedra, não está no homem, não está na mulher, não está nas religiões, não está em outro lugar, ela está no alto, ela vem de Deus, é tudo Deus. Por Ele movemos, somos e existimos. O nosso Deus, querida, Ele, além de ser um Deus de abundante bênção, Ele é a fonte de toda prosperidade. Deus, Ele é fonte de toda prosperidade e riqueza. Deus, Ele é a fonte da vida. O apóstolo Paulo, ele diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há salvação em outro lugar. Diga a pessoa do seu lado: não há salvação em outro lugar. Diga para você: não há resposta em outro lugar. Não há resposta, não existe outro refúgio, não existe outro escudo, não existe outro auxílio. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Confia nele, Ele é teu escudo, Ele é teu auxílio. Diga a pessoa do seu lado: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Jesus Cristo disse: tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Não existe, amados, prosperidade em outro lugar. Não existe escape em outra porta. Não há outro refúgio. Jesus é o caminho, Ele é a porta, Ele é a resposta para as nossas vidas. Saculeja a pessoa do seu lado e diga assim: o diabo não gosta dessa palavra. Diga a ela que ele quer impedir você de ser abençoado. Mas hoje, a porta do céu está aberta para você. E neste lugar, que é Betel, o Senhor te abençoará. Porque Ele é o único Deus verdadeiro. E Ele está aqui para te abençoar. Você crê assim? Eu não sei com quantas disposição você entrou a crer, mas Ele está aqui para te abençoar. Amados, a palavra de Deus diz que Labão, quando ele não viu Jacó e as suas filhas, ele ficou furioso e, tomado de ira, ele partiu a caça do genro. A Bíblia nos declara, amados, que este homem idólatra, que servia outros deuses, deuses minúsculos, pseudo-deuses, falsos deuses, deuses que não pode responder, deuses que não pode ver. O nosso Deus tudo vê e tudo sabe. O nosso Deus fala conosco muitas vezes e de diversas maneiras. O nosso Deus intervém. O nosso Deus, Ele nos salva. Ele é o nosso socorro. O Deus de Jacó, que se apresentou a ele em Betel, a Bíblia diz que foi até Labão em sonhos, porque Deus fala de diversas maneiras. Foi até Labão em sonhos e disse:
não faça mal no meu servo, não toque, não faça mal algum a Jacó. Eu creio que este Deus vivo, poderoso, vai te livrar das mãos dos teus adversários, daqueles que estão tramando contra a tua vida. O nosso Deus é um Deus libertador. O nosso Deus fala, Ele não é mudo. O nosso Deus troveja e a sua voz é poderosa. A voz de Deus é capaz de quebrar os cedros. As árvores mais fortes são derrotadas pela voz do Senhor. Deus visitou Labão à noite, em sonhos, e disse: não toca no meu ungido, não toca no meu servo. Labão disse: o Deus que você serve, o Deus dos teus pais, veio à minha noite, dizendo para mim não te tocar. Mas Jacó, você levou minhas filhas, se você estava com saudade do teu pai, por que você não me disse? Eu beijaria vocês, despediria vocês na paz. E também não precisava você, Jacó, roubar meu ídolo, os meus deuses. Ladrão de deuses, onde estão meus deuses, Jacó? Onde estão os meus deuses? Você roubou, seu ladrão de deuses. Jacó disse: eu idólatra? Não. Eu idólatra? Não. Não, nem eu e nem as minhas mulheres, nem eu e nem a minha família, porque nós servimos ao único Deus verdadeiro. Nós servimos o Deus de Israel. E se esse Deus, por aqui, se algum homem tiver com alguma coisa sua, algum Deus seu, que este homem seja morto, que essa pessoa seja morta. Olha a maldição da idolatria. Que seja morto. E a Bíblia diz, amados, que Labão entrou na tenda de Jacó, apalpou e não achou. Entrou na tenda de Lia, apalpou, mas não achou. Entrou na tenda de Bila, de Zilpa, procurou, mas não tinha deuses nenhum ali. E a Bíblia nos declara que quando Labão entrou na tenda de Raquel, a Bíblia nos declara que, tomada de medo, ela pegou os seus deuses, os deuses em quem ela confiava, e ela colocou debaixo e sentou em cima. Aquele idólatra entrou, apalpou, buscou. Eu não sei se você está aqui buscando, mas se você buscá-lo aqui neste lugar, você vai encontrá-lo. Se você buscá-lo de todo o seu coração, você vai encontrá-lo. Porque Ele é vivo, Ele é ressurreto, Ele está conosco, e hoje as portas dos céus estão abertas para este lugar. Eu vejo o anjo subindo e descendo aqui hoje, com a resposta de prosperidade, e é graça de Deus que vem sobre as nossas vidas. O idólatra sim procura, e não acha. Não foi o que aconteceu com Elias e os profetas de Baal e o povo de Israel? O povo de Israel estava se desviando do Senhor, espírito de sedução, de prostituição. Querido, preste atenção, teu coração é pequeno demais para dois deuses, para superstição, para mandinga. Existem pessoas que têm lá sal grosso no seu comércio. Eu estou pregando hoje para você aprender que muitas vezes nós precisamos nos libertar dessas imagens, desses objetos de fé que podem estar retendo a chuva e a bênção de Deus sobre a tua vida, e você não sabe. Esses objetos de fé que desviam o teu olhar do Senhor. Ah, pastor, mas é um cristalzinho só. Então, símbolo do cemitério de Faraó. Você não precisa de uma ferradura, de uma ruda, de um pé de coelho. Você não precisa do horóscopo para guiar a tua vida, nem do sol, nem das estrelas. Você só precisa de olhar para Jesus, o único Deus verdadeiro. Então, deixa eu te falar uma coisa: o teu coração é pequeno demais para dois deuses. O teu coração é pequeno demais.
No meu coração só cabe um marido, um amor. Eu não sei amar 2 homens. É só o Flávio. Porque se houver outro, é adultério. É adultério. Se houver outro, é adultério. Não dá para você chamar Jesus, é outro Deus, é adultério espiritual. Não dá, teu coração é pequenininho demais para outro Deus. Só existe um verdadeiro, e é Jesus. E Jesus Cristo disse assim: quem comigo não se ajunta, e quem não é por mim, não dá. Não dá, queridos, não dá para você chamar Jesus e depois chamar Pedro, me ajuda, Pedro, São Pedro. Não dá. Manda o Pedro mostrar as mãos cravadas no madeiro. Manda o Pedro mostrar os pés traspassados. Manda. Ainda, porque Pedro morreu na cruz e morreu de cabeça para baixo. Preste atenção, que Pedro morreu por causa da sua fé. Mas ainda que ele tivesse morrido por alguém, ainda, Pedro nasceu, e Pedro é filho de Adão. Ele tem por mãe Eva. Pedro nasceu em todo pecado. Maria é filha de Adão. Maria é filha de Eva. Maria nasceu em todo pecado. E Cristo, pastora Cel, Cristo nasceu da mulher, mas Cristo é a semente divina. Ele nasceu de Deus. Ele é Deus. Ele é imaculado. Você entende isso, comunidade? Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42 diz: nem com as imagens de escultura. De forma que se você pedir para outro e fizer, vai ter cobrança. Porque o único que não cobra e que trabalha na graça é Jesus Cristo, o Senhor. Hoje eu creio que Ele está aqui para te abençoar. Ele é a porta verdadeira, Ele é a porta do alto. E todo dom perfeito, e toda boa dádiva vem do alto e vem descendo. Está descendo, está descendo, está descendo e está descendo, está cobrindo a tua vida hoje. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele sempre requereu da igreja fidelidade. E nós estamos num tempo difícil. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 4, se não me engane, que o apóstolo Paulo, enquanto esperava Silas e Timóteo, ele se comoveu no espírito, de triste que ficou de ver aquela cidade entregue a tanta idolatria. E talvez o mesmo espírito tenha comovido o meu coração, sabendo que o estado de Minas Gerais é um estado idólatra, mas hoje eu creio no meu coração que este lugar é Betel, este lugar é Betel, este lugar é Betel, e as portas dos céus estão abertas sobre nós, e a luz de Cristo vai tirar e vai, através de você, vai levar a luz que dissipa toda a treva, e nós vamos arrancar os filhos de Deus do lar. Estou declarando que essa escravidão da idolatria que traz maldição vai cair por terra em nome de Jesus, e você não vai ser escrava do horóscopo, da ferradura, você não vai ser escravo do sal grosso, das estátuas, das imagens de esculturas. Nós somos semelhantes a Deus, nós somos semelhantes ao Senhor. Aqui nós vamos ver Jacó, crendo que a sua mulher estivesse convertida ao Deus de Israel. Eu penso que ela era meio assim, lusco-fusco. Sabe aquela coisa? Eu vou lá, também vou ali, também vou lá, eu vou lá na cartomante, também vou na bezendeira, também vou lá na mesa espírita, também estou indo, toda porta estou buscando, porque Deus é um só. Deus não é um só, Deus é único. Deus é único, e os demais é pseudo-deuses, é falso.
falsos deuses. Deus não é um só, Deus é único. Entende isso, comunidade? Aguenta firme, por favor. Às vezes nós precisamos lavar, desencardir, botar a igreja no centro mais uma vez para olhar para Jesus. Só para Jesus, só para Jesus, só para Jesus, só para Jesus. E as pessoas têm dividido sua fé, achando que isso não traz problema. Querido, traz maldição, maldição. A palavra de Deus diz que Jacó pensou que a sua esposa, todos eles estivessem ali convertidos. Então ele diz, aquele em sã consciência, ele não ia amaldiçoar. Ele não ia, se ele soubesse que alguém estava ali com a estátua da imagem do Deus que não fala e que não vê. Mas a conversão não foi legítima, não foi genuína. Então ele amaldiçoou, a maldição da idolatria. Ela estava aguardando os ídolos. Ela estava apegada aos falsos deuses do seu pai, da tradição. E ela levou consigo, não morreu na hora, não morreu na hora. Mas nós sabemos o fim trágico de Raquel, que morreu tão cedo, porque foi amaldiçoada pelo próprio marido. Quero pedir para você abrir a palavra de Deus, e eu vou encerrar. 1 Coríntios 10, a Bíblia diz assim, fugir da idolatria. 1 Pedro 4:3 diz assim, a idolatria é abominável. Atos 17:16, foi que Paulo entristeceu com aquela cidade idólatra. E eu preciso encerrar dizendo, fica no 35, mas naquele momento de Elias, quando a nação havia prostituído a sua fé com Baal, e Elias chegou e disse, parem de titubear entre dois pensamentos, vocês ficam titubeando, se é Baal, segui-o, se é Deus, segui-o, se é o Senhor, segui-o, mas vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos. E a palavra de Deus diz que os adoradores de Baal começaram a invocar o seu Deus, e começaram a se retalhar, dizendo, ouve-nos, ó nosso Deus, ouve-nos, ó Baal. E Elias zombava daquele povo, dizendo, quem sabe ele não tirou férias, quem sabe ele não está dormindo, quem sabe ele não foi viajar, clamem mais alto. E a Bíblia nos declara que eles clamaram até ao meio-dia, sem cessar, mas não houve voz alguma, até que chegou o momento do servo de Deus clamar ao único Deus verdadeiro, único. E a palavra de Deus diz que Elias disse assim, para que todos saibam que eu sou teu servo, Senhor, e que tu és o único Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz que quando Elias orou, o fogo desceu, porque nosso Deus, Ele tem resposta imediata. Eu creio que debaixo desse céu aberto, o fogo vai descer e a resposta para a tua vida vai ser imediata, em nome de Jesus, porque nós não servimos um Deus indiferente, distante, nós servimos um Deus que fala em sonhos, fala em visões, e hoje Ele está falando com você através da minha vida, mas Ele pode falar contigo em sonhos, Ele pode abordar você. Ele fala com você através das circunstâncias, e na crise, Ele abre para você um caminho. Eu estou declarando um caminho aberto no meio da tua crise. No meio da tua crise, o Senhor vai abrir uma porta, Ele vai se manifestar, e os anjos vão te abençoar em nome de Jesus. Olha só, a Bíblia diz que Raquel levou aqueles ídolos no meio da família, muita coisa ruim aconteceu. Diná foi morta. Foi um tempo difícil na família de Jacó, até que Jacó decide voltar para Betel. E ele faz um pacto com Deus, e veja só o que aconteceu. No 35, você encontrou para nós encerrarmos? Diz assim: depois disse Deus a Jacó,
levanta-te e sobe a Betel e habita ali. É ali, em Betel, que você deve habitar, porque é ali que está a porta de Deus. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos. Olha, é imundice. E purificai-vos e mudai as vossas vestes. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecatas que lhe destacavam as suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo, enterrou ali, perto do carvalho que está junto a Siquém, e partiram. E olha o que aconteceu depois disso, e olha só o que aconteceu disso, e o terror de Deus foi sobre as cidades, porque as cidades perseguiam muito a família de Jacó, eles perseguiam muito, era muita aflição, era muita guerra. E o terror de Deus, o favor de Deus, caiu sobre a família de Jacó, e caiu o terror de Deus sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram, ou não perseguiram mais, não seguiram após os filhos de Jacó. Os homens das cidades ficaram com medo, porque Deus enviou um terror, houve um terror de Deus sobre aqueles povos inimigos, de forma que eles não perseguiram mais os filhos de Jacó. Amém, amados? Assim chegou Jacó à Luz, que é Betel, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo com ele havia, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar de El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. Pastora Selma, mas o que acontece? Então, quando alguém de Deus morre, o que aconteceu com Pedro? Aconteceu o que está lá em Eclesiastes, amado, diz assim, olha, o pó volta ao pó como antes, e o Espírito volta a... Amém, amados? O único que ressuscitou dos mortos é Jesus Cristo, o Senhor. Verdadeiro, fiel, benigno, manso, misericordioso, tardio em iriar-se e desejoso em abençoar-se, porque toda boa dádiva, não erreis, toda boa dádiva e todo dom, todo presente perfeito, vem do alto, vem descendo de Deus, a quem não há mudança e nem sombra de variação. Libertar você da maldição da idolatria. E se houver hoje alguém nesta igreja que quer provar que o Senhor é bom, a Bíblia diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Se houver alguém no nosso meio hoje, quem sabe desesperado como Jacó, sem rumo, sem destino, sem dinheiro no bolso, Deus hoje está em Betel, e a porta do céu está aberta sobre nós. É com você que nós queremos orar e impor as nossas mãos. E você gostaria de experimentar essa fidelidade de Deus e provar que Ele é bom? Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Essa porta está aberta para você. Venha em nome de Jesus. Se você entrou com dificuldades, você está diante da porta certa. Você está diante daquele que pode responder você. Jesus. Há um caminho aberto no meio dessa crise para a tua vida.
Há um caminho aberto para você no meio dessa crise. É um caminho que vai te levar para o alto. Se você olhar para cima, você vai ter um encontro transformador. Dele, por ele, ore em comunidade para Deus responder com fogo. São todas para que Deus possa responder com milagre. Nós estamos diante de um Deus vivo, de um Deus de mudanças, de um Deus de transformação. Se você já cansou de bater nas portas erradas, hoje você acertou. Você acertou, porque este Cristo que está aqui dentro está te tomando pela tua mão direita. Ele te atraiu para este lugar, para te dizer: eu sou teu auxílio e sou teu escudo. E o louvor, você vai ver e provar que o Senhor, Ele é bom. Riqueza e poder, o Senhor é bom. São para Ele. Ele tem só mãos para estendidas Ele, para abençoar. A Ele as suas glória, mãos não estão encolhidas e nem o seu ouvido agravado que não possa te ouvir. Ele te ouve, Ele conhece a tua história, Ele sabe quem você é. Xaracantalaias. E o louvor, toca, Senhor, toca, Senhor, essa mente duvidosa. Toca, Senhor, com a resposta. Para Ele, toca tua filha, só Senhor. Para Ele. Registra esse dia, o dia que você clamou no nome de Jesus e Ele respondeu. Não há outro nome dado entre os nomes pelo qual importa que sejamos salvos. Este nome é soberano, este nome é altíssimo, este nome está em glória, este nome é majestoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a verdade, Ele é a vida. A Ele a receba essa paz, receba este renovo. A Ele a muda essa história, Senhor. Um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de provisão, um tempo de multiplicação. Eu vejo a tua vara dando flores e frutos. Haja prosperidade, honra do Senhor, honra do Senhor. A Ele a glória. Receba, querida, receba o favor de Deus. Eu vejo a graça de Deus alcançando você e a tua casa. Receba, 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 receba. Mudança de sorte, mudança de sorte. Deus está enxugando as tuas lágrimas. Ele é um Deus de restituição. O diabo vem para roubar, para matar, para destruir. Mas o Deus que você crê é justo, fiel e verdadeiro. E os teus inimigos vão cair por terra. Ele peleja por você. O terror de Deus vai cair sobre aqueles que se levantaram contra ti. Eu chamo a prosperidade para a tua vida. Eu chamo a honra de Deus para a tua vida. Eu chamo o favor de Deus para a tua vida. Confia, Ele é o teu auxílio e teu escudo. Confia, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vai florescer, vai colher da parte do Senhor, da parte do Senhor. Nós não dependemos de instituição, de banco, nós não dependemos da política, nós não dependemos da terra, nós dependemos do alto, de onde vem a honra, a bênção, a vida, a prosperidade para sempre. Sabedoria.
a único Deus sábio, a único Deus justo, a único Deus verdadeiro. Entregamos a nossa fé e lançamos nele o nosso coração. Nós estamos encerrando este culto, dia da campanha.